saudar todos meus seguidores nessa tarde mais uma vez de sábado. Então, quando Deus criou Adão e Eva que botou no jardim, pega a visão de águia aí, viu? Deus, o plano de Deus era para o homem encher a terra e multiplicar. Mas essa palavra encher a terra e multiplicar, Deus já sabia que o portador da luz ia se rebelar contra ele. É um texto dos anjos ia ficar contra Deus, né? Deus já sabia tudo isso. Mas o plano de Deus era para o homem e a mulher, que é Adão e Eva, viver eternamente no jardim, junto com os animais, só alimentando dos frutos do campo, né? E cuidando do jardim. Então, certamente, eu creio, em verdade, né? Que os planos de Deus poderia ser assim, ele criar mais pessoas, homens e mulheres, mas não para produzir. Produzir assim, o homem ter relação com a mulher e filhos, né? Não ia ser desse jeito. Poderia que o plano de Deus ia ser assim. Botou Adão e Eva no jardim, para que Adão cultivasse o jardim. Significa trabalhar no jardim, né? Cuidar dos animais. E ali Deus poderia criar mais gente, homem e mulher. Mas não para eles terem relação, não. Eles eternamente no jardim. Mas que nem é uma profecia que Deus já sabia. Deus é ciente e presente. Ele já sabia o futuro de tudo. Quando Deus, meus irmãos, quando Deus criou o céu e a terra, que a terra fazia sem forma alguma, Deus já havia criado os anjos antes de criar o céu e a terra. Então os anjos, eles são a primeira criação que Deus criou, os anjos. Então, por isso quando Deus forma o homem, Deus desce do céu e vem para a terra, que essa terra, em verdade, é o jardim do Éden, né? Ele pega o pó da terra. E ali, você sabe que no jardim do Éden, passava rios dentro do jardim do Éden. Então ele pegou o pó da terra, formou o homem semelhante à sua imagem e glória de Deus. Porque Deus formou o homem e a mulher com sua mão, né? Porque após formar o homem, depois da costela do homem, Deus fez a mulher. Então aquela costela que Deus tirou do homem, Deus colocou o carne no lugar novamente, fechou. E ele fez a mulher da costela, né, do homem. Então por isso que o homem e a mulher se tornam só carne, só corpo, né? Louvado seja Deus. Então, certamente, meus irmãos, quando Deus falou, botou Adão e Eva no jardim e falou encher a terra e multiplicar, valeu. Então, quando Deus falou assim, para que Adão e Eva enchessem a terra e multiplicassem, Deus já sabia que o portador da luz já ia se rebelar contra ele, porque Deus já conhecia os pensamentos do anjo. Deus já sabia os pensamentos dos anjos, porque se vamos fazer aqui uma simbologia, né? Se eu me entender no ponto que eu quero chegar. Se um homem ele cria um gado, se o homem cria um robô, certamente ele vai dominar aquele robô através de como se fosse um controle remoto, né? Ele vai botar um sistema, boa tarde, ele vai botar um sistema de controle dentro daquele robô para controlar aquele robô, né? Então aquele controle já foi estudado, né? Ali no computador, estudou no computador como ia controlar aquele robô. Então ele botou como se fosse algo que deu a vida àquele robô, como se fosse um arte facial, né? Um exemplo, né? Então ali é uma máquina. Ele botou algo para controlar ali. Então tem um controle arte facial. Ao mesmo tempo é tecnologia, é um robô de ferro, mas dentro dele tem algo que controla ele, né? Eu não sei dizer o que é. Então o que acontece? O dono dele, que criou,
que criou ele, tem o controle dele, sabe controlar ele. E quando quiser desativar, ele também desativa. Então Deus, quando ele criou os anjos, Deus tem o controle de todos os anjos. O controle quiser assim. Deus deu o livre-arbítrio para todos, né? É verdade. Os anjos servem a Deus, Espírito e verdade. Então, quando o portador da luz já estava, vamos dizer, que anjo não tem coração, né? Quando isso já estava em mente dele, na mente dele, e no caso o anjo não é humano, não entenda, viu? Já estava na mente dele, então ele já planejava, o portador da luz já planejava fazer uma rebelião no céu, né, e tomar o trono de Deus. Por que ele queria tomar o trono de Deus? Porque todos os anjos lá no céu tem milhares de anjos, exército de anjos que tem lá no céu, está lá na Bíblia. Então quando ele chega diante de Deus, ele se curva perante o Criador, o Rei, né? Que é Jeová, que é Deus. Ele se curva. E a Bíblia fala no livro do profeta Isaías, com duas asas eles cobrem o rosto e com duas asas cobrem os pés. Para você ver que a reverência é tão grande diante do Criador, mesmo os anjos vivendo no céu, praticamente o lado do Criador, quando ele chega diante de Deus, ele se curva assim, dobra o joelho diante de Deus e com as asas cobre o rosto e com duas cobre os pés. Então ele tem quantas asas? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 asas. O anjo tem 4 asas. Aí pega a visão aí, igreja. Eu congrego, eu observo tudo. As pessoas chegam na igreja, uns dobram o joelho, não, todos dobram o joelho para orar, né? Mas as pessoas não têm reverência a Deus na igreja. Eu observo tudo, só que eu fico calado, né? As pessoas não têm reverência a Deus na igreja. As pessoas vão no bebedouro, beber água, as pessoas vão no banheiro, né? No início do culto, quando começa a tocar os primeiros hinos, louvado seja Deus, tem pessoas que levantam para ir no banheiro, às vezes não tem mijar, outros vão beber água. As pessoas não têm reverência a Deus. Agora eu tenho reverência a Deus. Eu tenho, né? Porque eu leio Bíblia, eu como Bíblia, né? Então, o que acontece? Essa palavra dessa tarde é para todos os 4 cantos da terra que servem a Deus, aqueles que gostam de, no momento que começou o culto, tá levantando para ir no banheiro mijar, vai beber água, tem reverência a Deus. É por isso que muitos não é usado por Deus, por causa disso. Porque no momento que você pisa os pés na casa de oração, você tem que glorificar a Deus. E sempre ali flocado na palavra, outros ficam batendo papo. Tanto tempo para bater papo, né? Às vezes quer conversar com o outro, mata um frango, final de semana vai lá em casa, comer um frango, nós conversamos mais, mas não. Tem uns que quando chega na igreja, fica conversando, outros no celular, despercebido. Às vezes a gente tem uma palavra para ele e ele não ouve, porque está no celular e outro está tirando a atenção do outro, conversando. Enquanto você vai no banheiro, ou que seja no bebedouro beber água, às vezes vem uma palavra para você, no momento que você saiu você não viu, aí você perdeu ali a palavra que era para você. Aí chega em casa e diz, fui para a igreja hoje, mas pedi uma palavra e Deus não falou comigo. Como você vai ouvir a voz de Deus? Se você não tem reverência na presença dele. Porque assim, por que reverência na presença de Deus? Chama Deus no comando, força total.
pouca reverência a Deus, na presença dele, na casa de oração. Pega a visão de águia. O mensageiro que está pregando a palavra, tanto ele, como eu, como você, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Deus é que ele quer. Então, o mensageiro, ele está pregando lá, né? Então, ali, o Espírito de Deus está sobre ele. Por que está sobre ele? Pega a visão de águia. Quando começa o culto, o céu desce. O céu desce quer dizer assim, Deus está ouvindo o mensageiro pregando a sua palavra, a sua lei, a sua doutrina da sua palavra. Aleluias. Deus faz presente e os anjos também, porque ele está assistindo o culto. E outra, não vai se assustar com o que eu vou dizer não, viu? Então o inimigo das nossas almas, ele escuta o culto. Você sabe disso? Por que, irmão, ele assiste o culto? Vou dizer agora. Porque ele está, a Bíblia fala que ele foi lançado no abismo. O abismo é onde? Aqui na terra. Pega a visão da águia. Pega a visão de águia aí, viu? Ó, lá no céu, aqui, não sei se eu tô filmando aqui, mas talvez sim. Lá em cima é as nuvens, né? Lá em cima só é luz. Dia e noite não é. Não, lá só é dia, lá não tem noite, a noite só aqui na terra. Lá dia. Lá sempre é luz, lá não tem escuridão não. Lá no céu não tem nem escuridão, só luz. Não tem escuridão nem sol, só é dia lá, só é luz. Então, nesse momento aqui, os anjos fazem presente, né? Eu não vejo, mas eles me veem, né? Os anjos fazem presente, Deus também, eles estão no seu trono sentado, olhando para mim com os olhos de chama de fogo, que assim está olhando para todos que estão aqui na terra e para os animais. Então, no momento que começa o culto, Deus está assistindo o culto, Deus vê e ouve, né? Deus vê e ouve. Os anjos ficam presentes na igreja, né? Os anjos ficam presentes no momento da sua palavra, né? Os anjos ficam presentes, só que nós não vemos. Por que os anjos ficam presentes no momento do culto? Eu lhe digo agora. Porque aqui é o abismo. O abismo que Satanás foi lançado com o texto dos anjos é aqui na terra. Porque assim, acima aqui, acima das nuvens vem o azul e depois vem o céu, né? Então aqui na terra é o que? Escuridão. Aqui durante o dia é o que? Dia. A noite é o que? Trevas. É tanto que está lá na Bíblia, louvado seja Deus, que a noite não ficou para nós seres humanos andar. Está lá na Bíblia. Mas sim para os animais andar à noite. Porque a noite é o que? Trevas. A noite só anda o que não presta, assim espiritual, entenda, viu? Pega a visão. Espiritual. Então tudo que é ruim, a noite anda, espiritual. Para você não entender que é palavra da carne, viu? Então o que acontece? Os anjos fazem presente no momento do culto. E o inimigo das nossas almas, ele também, ele vê o culto. Porque ele está aqui, ele está nesse abismo aqui, que significa terra. Entendeu? É por isso que a Bíblia fala que a sepultura é inferno. A sepultura é inferno, viu? É lá no livro de Salmos, né? A sepultura é inferno. Sepultura é o quê? Onde sepulta a gente, né? Porque ela é o quê? Lugar de escuridão. Tanto o dia como a noite, abaixo da terra é o quê? Escuridão. Dentro da terra tem luz? Tem não, boa tarde. Por que dentro da terra não tem luz? Porque é escuridão. Só tem luz acima da terra, porque o sol brilha sobre a terra. Então por isso que a Bíblia fala que a sepultura é inferno, né? É um lugar apertadinho, né? Tem nenhum banheiro, né? Não tem espaço nem para se mover. E apesar também que o espírito não está mais ali no corpo, né? Ali só está só o corpo. Louvado seja Deus. Então, as pessoas hoje, não agravando a todas, eu não estou para julgar ninguém. Tudo isso aqui, ó, é de Deus. A terra, o mar, o rio, as águas, tudo é de Deus. Aí, tem gente que briga por terra, por bens materiais, por casa. E sendo, louvado seja Deus, pega a visão de águia. E sendo que quando a pessoa morre, só vai adquirir do tamanho do seu corpo, aquele pedacinho de terra. Tudo aqui é pago, viu?
Para entrar no céu, você não paga nada. Aqui você vai só sacrificar os desejos do seu coração, né? Se libertar de tudo que impede de você entrar no céu, né? Aqui na terra você se libertar e se apegar com Deus. Você vê aí muitos pastores ricos, esses aí já receberam seu galardão aqui na terra. Eles receberam seu galardão, né? Porque certamente o pastor de ovelha não é para enriquecer não. O dinheiro o lucro que ele tira, que as ovelhas depositam lá, pela fé em Jesus Cristo, ela é dinheiro para ser usado para a igreja. Que é a igreja? Eu não sei. Esse dinheiro é para ajudar um pai de família que está desempregado, congrega ali na igreja ou que não congregue, mas tem que ajudar todos os filhos de Deus. Ajudar uma mulher que é necessitada, que às vezes o marido não trabalha, ajudar aquele que às vezes não é aposentado, tem problema de doença, nunca se encostou, ajudar as viúvas, os órfãos, ajudar um pobrezinho que mora na roça, num verão desse aí, agora que tá chovendo, né? Mas no verão que às vezes aqui na roça, que vive só da Bolsa Família, outros vivem só da planta, da colheita que colhe do campo. E apesar que tem vezes que o ano é bom de chuva, não vira nada. Uns criam uma galinha, um porco, outros criam uma ovelha, uma cabra, vive daquilo ali que cria, e assim mesmo passa necessidade. Então o objetivo da igreja, como Deus determinou, o dinheiro que é recolhido é para ajudar as viúvas órfãos. Mas não, muitos estão investindo em templos, luxuando os templos luxuosos, sendo que um dia isso aqui tudo vai ser destruído, vai ser queimado. É melhor sacrificar, ajudar as pessoas saindo nas roças, ver aqueles povos que não tem a renda, que não é aposentado. Já se é aposentado, praticamente quase nem precisa ajudar, mas aqueles que tem um filho de guerra, ou que é doente, não pode trabalhar, nem aposentado, nem encostado. Isso aí é obra da igreja ajudar, né? Isso é bíblico. Uma mulher que é viúva, que não trabalha, só recebe a Bolsa Família, vai só daquilo para pagar luz, água, trocar bujão. Isso é papel da igreja ajudar. Só que eu falando isso aqui, muitos pastores não vão querer ajudar porque a avareza tomou conta dos seus corações. Eu falei, não agravando muito, né? Muitos já adquiriram seu galardão, mas a morte um dia vem para todos. É melhor você fruir da vida eterna lá no céu, de que você desfrutar de todos os bens aqui da terra, e você não ter amor ao seu próximo, sendo que tem constante ajudar. E certo que o templo, a casa de oração, tem que ajeitar, mas não também investir demais, né? Se já está ajeitado, está tudo beleza, não falta nada, para quê? Agora, reconstrução, apoio. A obra tem que crescer mesmo. Cada lugar tem que ter uma igreja por congregar, bem verdade. Mas gastar sem necessidade também não, né? Então, é muito dinheiro investido nas igrejas hoje. Mas pega a visão. Deus não quer dinheiro de ninguém não. O que Deus quer é nosso espírito. E nós já é uma alma, né? Pega a visão, nós já é uma alma, viu? Nós somos vivos. Então o que Deus quer é nosso espírito. Então isso aqui um dia tudo vai ser destruído. Vai cumprir aquela profecia lá. Cumpriu já, né? Bem verdade. Que Jesus falou para os discípulos que não ia ficar pedra sobre pedra, que o templo ia ser destruído. Aí os fariseus falaram assim, mas mestre, não, os fariseus achou que Jesus ia destruir o templo de Salomão e reconstruir com 3 dias. E Jesus ia falar, mas Jesus estava falando sobre a morte dele, né? Ele ia morrer, mas ao 3º dia ia ressuscitar, né? Louvado seja Deus. E os fariseus entenderam que Jesus ia destruir o templo de Salomão, que mais de não sei quantos anos para reconstruir, e que Jesus ia reconstruir com 3 dias. Então, o que levou à crucificação de Jesus, pega a visão de águia, foi em primeiro lugar, a inveja. Jesus curava e libertava a inveja, mas o que?
trouxeram, uma testemunha, foi duas, se me fala a memória, levaram Jesus para ser julgado no Sinédrio diante dos doutores da lei, do sacerdote, que era Caifás, e Caifás mandou trazer um homem que ouviu dizer que Jesus ia destruir o templo de Salomão, se fala embora, e demorou muitos anos a reconstruir, Jesus ia destruir com 3 dias e reconstruir. Então os fariseus, ele achou que Jesus ia derrubar o templo de Salomão e com 3 dias ia reconstruir. Mas Jesus estava falando sobre a morte dele. Ele ia morrer o 3º dia e ia ressuscitar entre os mortos. Aí os fariseus entenderam errado. Então a mesma coisa é hoje. Quantos templos, luxuosos, sendo que um dia Deus vai destruir essa terra aqui, tudo aqui vai ser queimado de fogo, não vai ficar nada aqui. Para que isso? Deus habita em um lugar simples. Você é a igreja de Cristo. O único lugar que deve ser mais limpo e puro é o nosso corpo, né? A gente não deve se contaminar com o pecado deste mundo, né? Então as pessoas estão se preocupando em reformar templo, reconstruir templo, deixar templo bem luxuoso. Para que isso? Jesus, ele nasceu numa casa simples. Algumas bíblias falam que Jesus nasceu numa casa, outras falam que Jesus nasceu na manjedoura de animais. Então para que tanto templo luxuoso e muitas pessoas sendo necessitadas? A igreja precisa sair, visitar as pessoas nas casas, nas ruas, saber qual é aquela pessoa que precisa de ajuda, ver se aquela pessoa não tem uma renda, se aquela pessoa, louvado a Deus, não tem a renda, da providência de dar uma cesta básica todo mês, né? Isso aí é obra de Cristo, né? Se Cristo habita dentro de você, o amor de Cristo está em você, então você tem que ter essa visão de águia, né? Não fique se preocupando fazer templos luxuosos não, que isso tudo vai ser destruído. O importante, se Jesus, pega a visão aí, viu, igreja, pastor, todos da terra, pega essa visão aí. Se vocês pegarem essa visão aí, é bom para vocês. Se Jesus estivesse hoje na terra aqui, andando em forma humana, que nem você tá, que nem eu estou aqui, eu não vou me comparar com Cristo, eu sou pecador, né? Se Cristo estivesse andando aqui em forma humana no dia de hoje, você acha que Jesus ia mandar reconstruir templo luxuoso? Não. Jesus, ele ia fazer o quê? Ele ia chegar debaixo de um pé de manga desse aí, ó, e reunir seus discípulos e pregar a palavra. Então as pessoas iam ouvir, rapaz, tem um homem ali, um exemplo, Cachoeira Grande, tem um homem pregando debaixo de um pé de manga, ele já curou, já libertou, foi no cemitério de Jacobina, só uma comparação, foi no cemitério de Jacobina e ressuscitou 3 pessoas lá. Esse é um mensageiro, é Cristo. E ele não constrói ministério não, ele prega em cidade em cidade. E ele não anda de carro não, ele anda de animal, né? Na simplicidade. Ele anda de animal, prefere andar de animal do que de carro. Então, os religiosos de hoje, eles dizem, quem será esse homem? Estou fazendo essa biologia, quem será esse homem? Que não anda de carro, só anda montado a cavalo e só a palavra quando ele... E a palavra de Deus, quando ele vai pregar, debaixo de pé de manga, debaixo das árvores, e multidões acompanham ele. Quem é esse homem? Então muitas pessoas, assim que no passado lá, Jesus foi perseguido, foi crucificado, hoje em dia ia ser do mesmo jeito. Que os próprios religiosos de hoje iam perseguir Jesus para matar. Mas por quê, irmão, que ia acontecer isso? Por causa dos 10% e a oferta, que muitos pastores não iam aceitar. Entendeu? Porque não ia aceitar? Porque lá na casa de oração as pessoas estão botando seus 10% da sua oferta. E se uma sabedoria tivesse um homem pregando debaixo de um pé de árvore desse aí, e multidão acompanhando ele, mesmo de discípulos, gente acompanhando, você acha que os pastores não iam perseguir? Não, claro que ia. Se o rebanho dele ia sair e ia acompanhar outro rebanho. Entendeu? Então pega a visão. Então esse negócio de templo luxuoso, gastando muito dinheiro nisso aí, investe naqueles necessitados. Essa é a obra da igreja. E se Jesus estivesse andando hoje na terra aqui, de forma humana, ele não ia dar ordem aos discípulos para construir nada não.
E você sabe que Salomão reconstruiu o templo porque ele quis mesmo construir. Deus não deu ordem para Salomão construir templo não, se não faz memória. Você vê Salomão que resolveu construir um templo para Deus. Mas por que Salomão resolveu construir um templo para Deus? Porque Salomão, ele foi um homem que todas as batalhas que ele ia, ele vencia seus inimigos, né? Deus sempre falava que ele ia ganhar aquela batalha, ele ia na guerra com seus soldados, ganhava as batalhas. Então Salomão resolveu fazer um templo para Deus habitar, né? Porque antigamente Deus não habitava no homem, entendeu? Então Salomão resolveu fazer uma tenda. Tenda significa casa de oração. E ali foi onde resolveram levar a Arca da Aliança e botar, né? E o povo começou a adorar Deus. Mas hoje o Espírito Santo, Deus habita em mim e você. Então Deus usa o que Ele quer. Eu sei que o julgamento da igreja, naquele grande dia, muitos naquele grande dia vai dizer: Senhor, você demônio em teu nome, curei em teu nome. Fiz muitos milagres e maravilhas, eu usei por praticar a iniquidade, que é o pecado, né? Afastar de mim, maldito, não te reconheço. Vai ser lançado no fogo eterno, com o diabo os anjos caídos. Eu sou mensageiro, viu? Eu não sou pregador não, sou mensageiro. Mas se Deus permitisse, né? Se Deus permitisse um dia de eu abrir um ministério, um exemplo, né? A comparação. Porque eu não sou pastor não, meu pastor é Jesus Cristo. Se Deus me desse a oportunidade, um exemplo, de eu abrir um ministério, todo dinheiro que pegasse, eu ia dizer assim: ó, esse dinheiro aqui é da luz, esse dinheiro aqui é da luz e da água. Se fosse alugado, eu ia dizer: ó, é que é o dinheiro do aluguel e da luz e da água. E só precisa os irmãos contribuir aí só com água mineral, da luz e da água só. Se quebrar uma cadeira, tiver já cadeira velha, precisa comprar, eu entro em contato com vocês aqui na igreja e a gente vai comprar cadeiras novas, que seja banco novo. Se um aparelho de som queimar, eu vou conversar com todos vocês para nós se reunir, ajuntar, comprar um aparelho de som bom, né, para casa de oração. E não precisa vocês contribuir direto não, só com o dinheiro da luz, da água, né, da Embasa, da energia e da água mineral só. E o que precisar, a gente contribui, mas aqui ninguém vai contribuir direto não, a não ser não que precisa, né, ajudar o necessitado. A gente vai ficar fazendo diariamente cesta básica, visitar as pessoas carentes que não tem nenhum benefício para nos ajudar, né? O papel da igreja é esse. Mas muitos estão se enriquecendo com o dinheiro das ovelhas. E Deus não se agrada disso não. Está aqui, esse julgamento aí, um dia vai chegar, né? Só pertence a Deus. É por isso que hoje você não vê muita cura, muito milagre por causa disso aí. Porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o dinheiro e as coisas terrenas está sufocando a humanidade na terra. Um dia, não sei quando vai ser, mas Deus vai levantar um homem, né, que vai, muitos vão querer levar-se a Deus, levá-lo já, mas ele não precisa de abolição do homem não. E as pessoas venham se apegar só a Deus, não ao homem. Então um dia Deus vai levantar
um profeta nessa terra, que o profeta é Cristo. Aí vai levantar um homem nessa terra ainda. E muitos vão ver a glória de Deus descer nessa terra. Eu quero botar a bike na região, começou um estalinho aqui, ó. Jogar uma revisão nessa bike, precisando. Já passei por Cachoeira Grande. Boa tarde. Pois é, no tempo certo Deus vai levantar um profeta nessa terra. Mas o profeta não vai ser o homem, vai ser Cristo. Através de Cristo ele vai usar esse vaso na terra. Já usa, né? Já usa pela misericórdia. Mas em breve, no tempo dele, ele vai levantar um profeta na terra. Vou encerrar o vídeo aqui. Com a glória de Deus. Agradeço a todos que me seguem aí, em nome de Jesus, amém.